Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Mais uma vez aqui com vocês, né, o conteúdo de artes, com o PET volume 3, né, e nós vamos trabalhar a semana 3. E a semana 3, ela vem com o tema As funções do teatro, né. Ao longo desse período, né, que nós estamos trabalhando, nós sempre estamos vendo aí algo relacionado ao teatro, né? Compreendendo um pouco de como o teatro surgiu, né? E como foi acontecendo e como foi evoluindo. Então hoje nós vamos falar aí dessa linguagem do teatro. Bom, o teatro, gente, lá na pré-história, né? O teatro, ele surgiu aí como um embrião na pré-história, né? Como se ele surgiu lá com a apresentação, né? Do, do, da, da, dos homens, né? E como naquela época era um período que o homem ainda habitavam dentro das cavernas, o homem, né, através de gesto, contava história também, né, através de gesto, o que tinha ocorrido durante as suas venturas, né, como foi as suas caçadas. Então, o que acontece? Ele contava aí a sua rotina do dia a dia, né, o seu cotidiano, como era. Então ele apresentava, né, para as pessoas que estavam ali dentro da caverna, os seus familiares, como tinha acontecido aquela aventura de uma caça, né, de algum animal. Então ele passava ali aquele tempo contando, né? Então, ou seja, foi surgindo aí na pré-história o teatro, né? Devagarzinho foi surgindo aí. Mas o teatro mesmo, ele foi tomando forma, né? Como a gente conhece, ele vai surgir realmente lá na Grécia Antiga, né? E lá na Grécia Antiga, eles a princípios, né? Eles vão homenagear um deus, e é esse deus aí, o deus Dionísio, né? Ele vai acontecer nas festividades, né? Nas festas, na homenagem a esse deus, né? Eles acreditam nesse deus. Então, para agradar esse deus, vai surgir, né, essas apresentações nessas festividades, né? E naquela época, a peça, né, do deus grego Dionísio, o homem, eles utilizavam as máscaras, né? Olha só, no teatro grego, eles utilizavam as máscaras. E através dessas máscaras, eles contavam história, né, relacionada à vida desse deus. E essa história, gente, com o passar do tempo, foi se deslocando, né, das histórias desse Deus e passou a contar outras histórias. E essa linguagem foi tomando, né, foi se construindo, né, em locais e diferentes, né, como a gente tem aqui, por exemplo, no teatro grego, né, como era a apresentação no teatro grego, foi essas apresentações elas foram tomando uma amplitude, né, um tamanho maior que necessitava de um espaço maior. Então foi construindo, né, esses espaços, tá? Foi para ser executada a linguagem, né, as apresentações, e aí a gente conhece esse templo aí, essa apresentação como o teatro grego. Um tempo depois, essa linguagem artística ela vai se difundir mais ainda, mas ela vai para Roma, né? E em Roma esse teatro ele vai ser construído de uma maneira diferente. Desculpa, gente. De uma maneira diferente, né? Vai passar, né, a ter uma forma arquitetônica diferente, como a que foi construída aí, né, no local de apresentação. O teatro grego, a gente vai ter um teatro que a princípio foi construído aí, encostado, né, em relevo, a gente pode observar aqui, encostado em um relevo natural, e as arquibancadas, elas eram encostadas, né, em um tipo de montanha, né? Então vocês podem ver que ela vai fazendo uns degrauzinhos de baixo para cima,
e esses degrauzinhos eles vão tomando uma distância maior, de forma que o público, né, avistasse a apresentação melhor. Já o teatro em Roma, gente, eles vão se desenvolver aí uma técnica de construção, né? Com essas técnicas de construção, eles vão construir locais aí como este que eu mostrei para vocês lá atrás. Então já vão ter mais pilastras, né? Vai ser uma coisa mais arquitetônica, uma coisa mais feita mesmo de aérea, né? As pessoas vão ficar mais acima, né? Para ver essas apresentações, tá? E algum tempo depois, né, surge aí uma nova fase do teatro, né, um novo período da Idade Média, no qual o teatro está relacionado à questão religiosas, né? Os temas vão assim ser mais especificamente religiosos, né, que é o teatro medieval. E isso será rompido durante esse período, né? Vai ser interrompido pelo período renascentista, gente, tá? Vai surgir aí o teatro do Renascimento, né? Renascentista, em que o teatro ele vai tratar novos temas, né? Temas voltados mais também para o cotidiano, mas também relacionado ao amor, a história com mistérios, né? Ele vai se aproximar aí muitos de enredo que são praticados até os dias de hoje atuais. Aí nós vamos ter também hoje, né, o nosso teatro da nossa atualidade. O que os temas são, né, apresentados? São temas variados, né? Ele vai de funções diversas, que vão desde o teatro voltado para uma educação das pessoas, para o entretenimento, para a comercialização de produto, né? Para a transmissão de valores e até mesmo a ressocialização de algumas pessoas. Então, esse é o teatro nosso aí, né? Da nossa atualidade. Agora nós vamos lá para a nossa correção, né? A correção das nossas atividades. E a primeira questão está dizendo o seguinte: por que é possível concluir que na pré-história a arte do teatro já existia? Como que nós podemos aí concluir isso? Nós já falamos, né, que lá na pré-história, o que acontecia? Os homens, né, eles apresentavam o seu cotidiano, então quer dizer, já surgiu daí. Então, para deixar aqui para vocês, né, essa resposta, que eu sempre deixo uma noçãozinha para vocês, nós podemos concluir, né, que no período da pré-história, a arte do teatro já existia, devido ao fato que o homem já imitava, né, os gestos dos animais, as cenas de caça, como forma de comunicação. Ou seja, eles apresentavam, eles nem sabiam o que estava fazendo no teatro, mas eles apresentavam, né, porque eles acreditavam que estava ali contando a história, né, de animação, porque não existia uma televisão, não existia um rádio, não existia nada. Então eles aproveitavam aquele momento, né, engraçado de como foi aquela caça, se foi perigoso, se não foi. Então ele passava para a família aquele momento ali. Já na questão de número 2, pergunta o seguinte: qual deus da mitologia grega está relacionada com as festas e diversões, né? Nós temos aí o Dionísio, Ares, Ditirambo e Zeus. Então, nossa resposta é a letra A, né? Que é o deus Dionísio, né? Onde começou mesmo realmente aí a se desprender o teatro, né? Lá na Grécia Antiga, fazendo para ele as festividades, né? As diversões, onde foram surgindo as máscaras, né? Então, passando para a questão de número 3, que elemento o primeiro ator utilizou em cena? Um quadro, um cenário com luzes, máscaras e maquiagens. Bom, como eu disse para vocês, né, a nossa resposta aqui é a letra C. Por que as máscaras? Porque as máscaras, naquela época, as mulheres, elas também não poderiam, né, apresentar, né, ser expostas ao teatro. Mas também não existia tecnologia de
ter um som mais alto. Então, as máscaras, elas eram feitas, né, num tamanho maior do que o rosto do homem, e à medida que eles falassem, né, surgia um eco ali dentro da máscara, conforme as pessoas poderiam ouvir o que eles estavam narrando, tá bom? Na questão de número 4, é uma questão pessoal, tá, gente? Tá dizendo o seguinte: você já assistiu alguma peça teatral? Se sim, conte-nos como foi, sobre os atores, o local, o tema. Caso ainda não tenha assistido, como você imagina que seria presenciar uma peça? Qual o local, qual o estilo de peça, né? Você vai aí, né? Contar um pouco, assim, de uma experiência da sua vivência, se você tiver assistido, como foi. Se teve contato, uma peça teatral, né? Como vocês viram, né? Se tiver essa oportunidade. Como que eram os atores, como eles estavam, né? Como vestidos, como eram os figurinos, em que local que aconteceu, sobre o que falava essa cena, essa peça, né? Caso você ainda não tenha visto uma peça teatral, conte aí para nós, né? Como que você imagina, né? Tendo essa experiência, como que você se sentiria se você estivesse, né? Dentro de um teatro para assistir uma apresentação, como que seria aí essa sua experiência, né? Então, você tem duas formas. Se você já assistiu, você conte. Se você não assistiu, conte como seria, né, essa vontade que você tem, como que você gostaria que fosse essa experiência. Passando para a questão de número 5. Vamos pensar em assuntos atuais? Pois bem, você vai pensar em um roteiro para uma peça teatral, onde encontrará algum fato sobre acontecimentos no Brasil, ok? Bom, primeiro você vai criar um personagem principal, tá? Através de um desenho, lembre-se de adorná-lo, dar um nome para ele. Qual seria o tema abordado? E qual o título do espetáculo? Bom, sem deixar vocês aqui, né, no ar, eu trouxe um personagem, um reizinho aqui, né, um príncipezinho. Ele está todo ornado, né, com a sua capa, com a sua coroa, né, com a sua bota. Então, isso é adorná-lo, que precisa. Então, se você vai adornar, primeiro passo, um personagem, né, você vai, se ele usa relógio, se ele está de calça, como é essa calça, né, se ela tem detalhes ou não, se ele tem uma camisa, se ele é um senhor agricultor, se ele usa chapéu, né, se ele tá de bota, se ele tá de coturno, né, e aí vocês vão ver. E qual seria o tema abordado? Bom, eu coloquei aqui, né, o espetáculo vai ser o Reino da Alegria. E qual que é o tema? Alegria e tristeza. Por quê? O meu personagem, ele é uma criança, tá? E ele gosta de estar sempre alegre, mas ele é sempre perturbado pela tristeza. Então, ao mesmo tempo que ele está alegre, né, ele passa por esse momento de perturbação aí da tristeza. E o personagem se chama Rei Bambino, tá? E o nome desse personagem é Rodrigo, tá ok? Bom, pessoal, aqui está a nossa correção. Espero que eu tenha ajudado vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.